Bom dia a todos. Vamos navegar juntos, né? Porque essa realmente foi a proposta da escolha desse tema. Nós podermos buscar promover esse mergulho interior, que muitas vezes nós ficamos numa superfície, né? E temos dificuldade de entrar em contato com algo mais profundo. Então, pensando nisso, a gente poderia estruturar da seguinte forma. Foi assim que, pelo menos eu estruturei, né? A essência divina, a fagulha divina, é algo que nós todos trazemos internamente. Todos nós estamos envolvidos por esta semente, por esta luz, né? Assim que fomos criados como princípio inteligente, nós nos envolvemos a esse inúmero rio de possibilidades que é sermos uma essência divina. Então, muitas vezes, muitos problemas que nós vivemos é em função de nós esquecermos que nós somos essa essência divina. Então, em muitos momentos, quando nós nos sentimos, vamos chamar de para baixo, né? Que parece que as coisas não fluem, a gente esquece da onde a gente vem e nós todos estamos nesse caminho, numa condição de igualdade muito grande, que é termos essa essência divina. Então, meu Deus, eu não sei o que aconteceu com a letra. Aconteceu alguma coisa, porque era ficar tudo dentro do box bonitinho, eu estou vendo que ficou grande aí. Então, cada ser encontra-se em um patamar de possibilidades criadas pelas inúmeras experiências em que vem vivendo na trajetória evolutiva. Então, essa semente divina vai nos reinos subsequentes, onde a gente veio experimentando, na fase mineral, na fase vegetal, na fase animal, a gente vem navegando nessa possibilidade de aprendizado. E chegamos a essa fase humana, onde ganhamos a consciência, e cada um de nós vai vivendo a sua própria experiência. Então, somos incomparáveis no sentido de cada um ter a sua própria experiência. Cada um está no seu patamar, cada um está na sua possibilidade, que não tem absolutamente nada de errado. Mas todos somos iguais, porque todos temos a mesma possibilidade de sermos o que quisermos, né? Então, nessa fase humana, o espírito começa a aprender a utilizar a consciência. Por que eu coloquei começa a aprender, né? Porque eu acho que muitas vezes ainda nós agimos de uma forma que não é consciente. Então, todas as vezes que nós agimos instintivamente, sem buscarmos o bom senso, nós estaremos ligados ainda à reminiscência da fase anterior, né? Que é a fase do instinto, e ainda não utilizando a ferramenta que a gente ganhou. É como se a gente tivesse sofrido um update quando a gente se transformou em humanos e ganhamos a possibilidade do raciocínio para poder possamos navegar nessa existência de humanos. Então, através da consciência, nós vamos o quê? Nos educando. Nós vamos educando nossas emoções, que até então eram apenas instintos respostas, sem a inserção do bom senso. Então, às vezes, a gente consegue fazer melhores escolhas e vivermos melhores consequências, porque a gente utiliza dessa consciência que a gente vem ampliando, né? E, às vezes, as nossas respostas, as nossas escolhas, elas estão muito ligadas ao instinto que a gente tem de ficar chateado, de ter raiva, instinto de abandono, qualquer que seja aquilo que a gente sente. Mas tudo isso vai nos levando, então, a essa busca de nós aprendermos o amor, né? Então, nós estamos, todos nós, no mesmo barco, né, navegando nas mesmas águas, que é chegarmos ao aprendizado do amor. Cada qual fazendo as suas escolhas. Mas aí vem a pergunta, por que mesmo a gente sabendo de tudo isso, eu ainda me mantenho ligado ao sofrimento e ainda fico distante do amor? Eu já li, eu já estudei, né? A maior parte de nós, acredito, umas pessoas que estão aqui, que eu reconheço, basicamente estudam juntos com a gente, porque a gente ainda estudando, buscando, entendendo, muitas vezes a gente se vê mais ligado à dor, ao sofrimento,
do que ao amor. Porque muitas vezes a gente se vê atuando mais dentro do sofrimento do que dentro do amor. Né? Hoje a gente estava até falando isso. Por que a gente se mantém na negatividade se existe toda a positividade ao nosso bel prazer? Né? Eu costumo dizer que está tudo cloud, né? Está tudo aqui em cima, como possibilidades da gente dar o download, né? Falando numa linguagem atual. Mas como é isso, né? Muitas vezes nós não temos ainda essa possibilidade, esse aplicativo para dar esse download, né? Então, o que nos distancia de chegarmos a essa possibilidade, né? Então, eu pensei, como sair desse ciclo sofrimento e entrar nesse ciclo amor, né? É como se fossem ciclos, a gente poderia dizer. Porque, na verdade, todas as vezes que acontece algo e nós precisamos tomar uma decisão, então, eu vou encontrar alguém, eu vou abraçá-la, eu vou olhar para ela, eu tomei uma decisão. Como eu vou atuar? Eu posso tomar uma decisão totalmente instintiva e eu estou chateado com ela e eu viro as costas. Ou eu posso tomar uma atitude, vamos dizer, consciente e pensar, puxa, nós temos tanto afeto uma pela outra, a chateação é momentânea. Ou então dizer, por que a chateação? E aí a gente escolhe a via do amor. Então, sempre que a gente vai atuar, nós temos escolhas. Ou a gente escolhe a via que faz a gente sofrer, ou a gente escolhe a via que a gente pode obter o amor. Mas, puxa, Rosana, a gente sabe disso. Como isso? Porque muitas vezes essas escolhas elas são inconscientes. A gente faz porque sente uma coisa, mas não sabe de onde ela vem. Então, entrando em contato com o mundo interior, eu diria que é a forma que nós vamos poder lidar melhor com aquilo que nós queremos, como consequência, que nós queremos para nós mesmos, e, ao mesmo tempo, utilizar dessa consciência como recurso para a gente poder chegar a viver uma vida que a gente chama de feliz, plena, agradável, né? Esses nomes, felicidade, esses nomes que a gente provê. Enquanto eu não entro em contato com esse mundo interior para entender o que se passa comigo quando instintivamente ou até conscientemente eu faço uma escolha que me gera sofrimento, eu só sinto. Sei que dói aquilo que eu estou sentindo, eu sofro por aquilo que eu sinto, mas eu não entendo por quê ou como parar esse sofrimento. Eu não conheço a procedência dessas minhas dores, dessas minhas questões. Então, muitas vezes, nós vivenciamos coisas que a gente reflete no mundo externo, mas que a gente não tem nenhum conhecimento do porquê nós estamos sentindo aquilo. A gente não tem nome, a gente acha que sente porque sente, ou a gente nunca pensa porque sente. A gente apenas sente, mas dói, a gente sofre e a gente não entende a procedência disso. Sem esse mergulho, sem esse olhar interno, sem esse silêncio, sem entrar em contato com a gente não consegue, muitas vezes, perceber. Perceber para quê? Para que a gente possa alterar esse sentimento, para que a gente possa mudar esse sentimento e nos distanciarmos daquilo que nós chamamos de dor, de sofrimento, e nos sentirmos plenos, leves, tranquilos, né? Então, normalmente, eu acho que o que eu sinto é a realidade da vida. E nem questiono muitas vezes isso, porque eu sinto, é assim que eu sinto. E eu não questiono muitas vezes, porque é a forma como eu aprendi a ver a vida. Cada um de nós veio de uma cultura, veio de uma educação. Então, cada um de nós aprendeu verdades, ou aprendeu uma forma de ver a vida, né? E nós acreditamos que essa verdade, ela é verdade porque é a única que a gente conhece no momento. Em 2010 eu dei uma palestra que chamava Os Paradigmas do Amor. E aquela palestra me fez refletir muito sobre uma coisa assim. Eu coloquei um slide na palestra que dizia assim: quando você conhece uma pessoa que você vai destinar e vai ser seu amor, né? Você vai namorando, depois você casa. Em algum momento você fez a pergunta de como a pessoa aprendeu que é amar? O que a pessoa espera do amor? O que para ela é o amor? Então, a gente poderia colocar 2 pontos, né? Então, para uns, por exemplo, amar é encontrar a outra metade e viver com ela feliz o resto da vida. Para outros, amar, ele foi criado de o respeito à individualidade.
Então, quando a gente começa a conviver com pessoas que tiveram, dentro de culturas diferentes, de famílias diferentes, de procedências diferentes, um direcionamento diferente do que é o amor, a gente entra em choque. Como a gente nunca questionou como é para o outro, a gente se sente o quê? Não amado. Então, automaticamente, se você não me dá o que eu quero ouvir todo dia que você me ama. Porque, para mim, eu cresci assim, eu ouvi assim, e me sentir amado tá sempre ouvindo isso. Quando eu não escuto isso, eu entro no processo da reclamação, de não ser amado. Então, cada um tem uma forma de demonstrar o amor muito diferenciada, que não é a mesma, mas que não quer dizer que não é amor. Mas como nós introduzimos uma na nossa realidade, nós temos dificuldade de aceitar quando o outro manifesta... Ih, está fazendo até sinal para ele. Quando o outro manifesta uma forma diferente de amar. E a gente fica frustrado. Como? Você não vai abrir mão de ir no futebol? Você não vai ficar comigo aqui no sábado? Você não me ama. Né? Isso é condenar, tirar o menino do futebol é condenar, né? Então, a vida vai se descortinar para mim da forma... Desculpa, gente, era para tudo estar dentro do box, mas eu falo tanto que a gente não deve ficar na caixinha, que até quando eu ponho uma caixinha, não me obedece. Sai da caixinha. É para mostrar para mim, é isso mesmo, você não tem caixinha, nem faz caixinha. Mas valeu, já pesquei. É coisa de Joana, pesquei. Aí, ela vai vir depois aqui. Então, a vida vai descortinar para mim como eu vejo a vida. Então, eu começo a pensar, quando eu entro nesse mundo interior, o que eu vou precisar de... A primeira coisa que eu vou precisar de fazer? Olhar para o que é a realidade para mim. Como é que eu vejo a vida? E Joana vai dizer uma coisa bem interessante, porque palestra sem Joana não pode, né? Então, ela diz, as emoções têm sua origem nas experiências anteriores do ser que se permitiu o estabelecimento de paisagens internas de harmonia ou de desarmonia, ou de conflitos. Então, a gente tem uma influência da educação que a gente recebeu agora, dos nossos pais, dos nossos professores, da nossa cultura, né, do ambiente que a gente foi, ou dos nossos avós, quem quer que nos tenha criado, do ambiente que a gente foi colocado, do nosso país, né? E temos também a influência que a gente traz de tudo que a gente acreditava já ser a verdade. Então, a gente soma isso com uma nova possibilidade de o que a gente traz, que aquilo que os pais novos vão apresentar, ou quem quer que nos tenha educado, acrescente algo diferente para nós. Então, a gente não pode esquecer isso, porque muitas vezes nós ficamos nesse... foram meus pais, né? Se não fossem meus pais. Isso não é uma realidade, porque, na verdade, nós trazemos várias coisas já na nossa experiência pregressa como espírito, que muitas vezes a gente teve educações que foram muito, muito boas, mas nós temos dificuldades que suplantam muitas vezes aquilo e a gente não tem como culpar o externo, né? É um processo que os pais estão jogando novas sementes, que em algum momento, em alguma encarnação, essas sementes vão crescer e vão se tornar uma árvore, né? Então, pensando nisso, para a gente poder navegar nessas águas mais profundas, eu preciso entrar em contato com o quê? Com isso. Qual é a minha verdade, né? O que eu aprendi? Porque o que eu aprendi vai refletir no como eu vou me sentir lá fora. O meu mundo também fora, né? Então, olha que ideia boa. Mude seu olhar e mudará o que te faz sofrer. Porque tem várias coisas que nós sentimos que são geradas por nós mesmos. São geradas pela forma como nós vemos as coisas. E isso é interessante, porque assim que a gente muda o foco, né, ou troca o óculos, né, a gente começa a ver a mesma coisa, mas já sem aquela dor, num outro processo. Então, isso nos faz perceber o quê? Que muitas coisas não são uma realidade e que muitas vezes nós ampliamos isso. Quer ver uma coisa que prova aqui na nossa cultura? Na nossa cultura lá do Brasil, americana ou outras culturas, a televisão só apresenta... O que é o mais popular na televisão? Drama. Eles até chamam drama, né? Toca música. E as séries, elas estão muito envolvidas em drama, né? Então, a gente tem 200 séries de policiais, né? Séries de crimes, coisa e tal.
Não que isso não possa ser uma realidade da nossa sociedade, mas a televisão é muito esperta. Eles vendem o que nós gostamos de assistir. Então, quem gosta de drama? Somos nós. Nós gostamos de dramas, por isso, televisão. Porque se a gente gostasse de outra coisa, a televisão passava outra coisa. Eles vivem de ibope. Então, nós vamos percebendo que nós, muitas vezes, nos envolvemos em muitos dramas que nós criamos para nós mesmos e não percebemos, né? Então, Joana vai dizer, não se deve lutar contra as emoções, mesmo aquelas denominadas prejudiciais. Então, o objetivo da gente não é a gente lutar o que a gente sente, com o que a gente sente, né? Puxa, eu sinto inveja. Não pode, não pode. Uma pessoa boa não sente inveja. Não é lutar com isso, porque nós somos humanos. Na fase que nós nos encontramos, no planeta que nós vivemos, nós apresentamos ainda uma série de dificuldades emocionais que esbarram com outras pessoas e vão gerando algumas dificuldades, né? Mas ela vai dizer, não é negando, né? Não é não aceitando. Então, eu vou fingir que não sinto isso. Porque eu fingir que não sinto isso não faz com que eu melhore a qualidade da minha vida. Não faz com que emocionalmente eu me sinta melhor. Só faz com que eu finja. Eu finjo primeiro para os outros. Não, imagina, eu jamais não sinto isso, através da fala, do que eu digo. E depois, às vezes, eu camuflo para mim mesma. Porque em vez de aceitar que eu sinto isso, eu ponho o defeito no outro. Não, mas você vê como ela é? Eu começo a criar uma série de defeitos para não perceber que, no fundo, tudo aquilo que eu sinto por aquela pessoa é um reflexo da minha inveja. Ou reflexo da minha carência. A gente pode colocar vários nomes, eu só usei um, né? Então, muitas vezes, nós vamos camuflando aquilo que a gente sente, baseado de não querermos aceitar, porque, claro, nós estudamos, nós lemos, e nós somos educados para sermos bonzinhos. Menino bonzinho, ganha mais isso, ganha mais aquilo. Muitos de nós, não todos, tivemos esse reforço de que temos que ser bonzinhos. Então, a gente tem dificuldade de aceitar a parte da gente que muitas vezes não é bonzinho, né? E, às vezes, a gente nega. Então, vamos buscar nunca negar o que sentimos, apenas identificar para a gente poder ressignificar e nos libertarmos da dor, né? Então, o objetivo da ideia da gente conversar um pouco hoje é a gente não buscar negar, mas a gente identificar o que a gente sente. O que nome tem isso? Assim, o que é isso que eu sinto, né? E pode não contar para ninguém. Pensa assim, no lugar bem fechadinho. Alguns espíritos vão saber, né? Mas tudo bem. Fazer o quê? Mas a gente não precisa divulgar, nem precisa colocar no Facebook. Eu sinto isso. Não, né? Isso é coisa privada. A gente pode dividir se a gente achar que é válido, né? Mas que a gente busque identificar, porque é isso que nos tira, é o tempo da gente sentir, eu não ando, não caminha, eu continuo sentindo a mesma coisa. Por quê? Porque eu nunca lido com aquilo que eu sinto. Então, eu trouxe alguns exemplos, assim, eu escolhi 3 exemplos aleatórios, para a gente poder entender um pouco como a gente faz isso às vezes, né? O ser especial, o apego e o competir. Foram apenas 3 emoções para que a gente pudesse ter uma ideia do que muitas vezes nós vivemos baseados em não percepção daquilo que a gente passa. Então, a primeira dela é esse ser especial. Então, a gente cresce, né? Até a mamãe diz, você é especial, você é incrível, né? Você tem uns olhos lindos, né? Você tem um cabelo lindo, você é muito inteligente, né? Você é um honor class. Quer coisa melhor para tornar a gente especial do que ser um honor class, né? Eu não estou dizendo que eu sou a favor ou contra a forma como se feita a educação, porque esse não é o relevante que eu gostaria de trazer agora, mas eu tenho que pensar, quem é que não se acha sendo um honor class, né? E aí eu cresço, muitas vezes, com o próprio incentivo interno de que eu posso me sentir especial e cresço com esse desejo de ser especial. E o que uma pessoa especial deseja? Ser tratada como uma pessoa especial, né? Sou uma celebridade tocando piano, eu sou um gênio na matemática, eu sou, né, alguma coisa lá que a gente vai nos colocando nesse lugar. E esse lugar, ele vai crescendo dentro de nós. Muitas vezes ele vem da própria educação, né? E às vezes ele vem porque é um conteúdo que a gente já tem ou é um reforço que a gente teve, né? Então, quem é especial sente o quê? Eu mereço mais que o outro.
Eu não sou especial. Quem é especial é o quê? É VIP, né? Tem carteirinha para entrar e sair, né? Tem pulseirinha, né? A gente não vai nos lugares, paga se é especial, né? Você tem um direitos a mais que o outro. E será que funciona assim, né? A gente tem direitos a mais que o outro? Né? Como? Né? É isso que a gente leu no Evangelho? Então eu já começo a ter um problema aqui sendo especial. Ou tornando meu filho especial. Ou tentando achar, né? Porque às vezes eu penso assim, não, se eu mostrar para o meu filho que ele é especial, ele vai acreditar mais nele, vai mexer na estima dele. Mas e depois? Quando ele chegar no mundo lá fora e ninguém tratar ele especial? Porque ele não é especial, ele é um ser humano. E ele vai começar a ter o quê? Problemas. Ou então eu vou achar que eu sou mais capaz que o outro. Então eu não consigo olhar o outro como igual. Eu sou melhor, então logo eu sei mais, né? E isso vai me levar ao quê? Eu sinto o direito de criticar o outro. Eu sei, eu sou especial, eu sei mais. Se eu sei mais, eu tenho autoridade para falar do outro. Então, dentro dessa autoridade, eu começo a ter conflitos nas minhas relações. Porque isso também não é uma verdade. Que autoridade a gente tem para criticar o outro se a gente não conhece o mundo interno do outro? Mas a gente critica. Porque a gente se sente na autoridade de criticar o outro, né? Então, eu sou o quê? Mais abençoada que o outro. Né? Eu sou especial. Sou especial. E a gente esquece que o furacão passa lá na nossa casa também. Não, imagina, eu sou especial, nunca vai passar. Então, o dia que passar, eu vou ficar arrasada. Cadê Deus? Onde ele estava? Eu sou um ser especial, ele não me protegeu. Como é isso? Mas se eu me colocar nesse lugar, né? O outro é atropelado, o outro é assassinado, o outro sofre um acidente, o outro, né, nunca é a gente. Eu sou um ser especial. Eu vou no centro, eu oro bastante, os espíritos estão me protegendo. Eu sou especial. Bom, isso é o quê? Eu chamo de síndrome de princesinha. A gente até fala para o filho, minha princesa, meu príncipe, meu rei. Aí quando a pessoa cresce, ela espera o quê? Cadê meus súditos? Cadê o pessoal que vai fazer tudo para mim? Vai botar minha comida. Tem uns homens que têm a síndrome, que ficam esperando. Cadê minha comida? Você não limpou? E aí, né? Aí você dá aquele banho de realidade, né? Porque a América é um banho de realidade para essa síndrome de princesa. E a princesa, minha filha, tem dia de princesa, tem dia de gata borralheira. Como é que fica isso, né? Então, não tem. Eu acho até que a América é um banho de colocar você numa realidade comum. Você é comum, você tem que fazer, tem que cuidar de você, cuidar da sua vida, né? Não dá muito para alimentar esse lugar de princesa para a maioria das pessoas, né? Então, isso gera o quê? Sofrimento, né? Eu fico nessa espera. Então, olha que coisa, olha que coisa que não tem muito sentido, mas a gente pode estar acoplado. Por que não tem muito sentido, eu quero dizer? Sentido assim, é um sofrimento que existe? Ele não existe. Existe na minha cabeça. Mas não é um sofrimento que existe. Eu criei ele. Olha como a gente criou. Eu criei em função da educação, do que eu era, das minhas experiências. A gente vai ter explicação para aquilo que eu criei. Mas eu quero dizer, é um sofrimento que, enquanto eu não conheço, que eu tenho esse sentimento de ser especial, enquanto eu não identifico que eu sinto isso, eu não consigo entender por que eu fico chateada quando o outro não me serve. Por que eu fico chateada quando o outro não me convida? Só tem lá 10 lugares e a pessoa chamou outras 10 e eu não estava incluída. Mas como eu sou especial, como é que você não me chamou? Como é que eu não fui lembrada? Como é que fulano esqueceu meu aniversário? Não pode. Então, o Espiritismo vai nos alimentando o tempo inteiro da consciência da irmandade. Nós somos irmãos. Como é que eu vou me sentir irmã se eu sou superior? Como é que eu me sinto irmã do outro? Então, por dificuldade de aceitar o tratamento do outro, eu posso ter muito sofrimento. Eu vou ter dificuldade de aceitar como é que o outro me trata comum, se eu não sou comum. Então, eu diria, isso, a gente tem essa percepção. Claro, não estou dizendo que vocês todos tenham esse desejo de ser especial, mas eu já identifiquei esse lugar em mim. Então, quando eu me vejo querendo ser especial, segura, Rosana, que não é bem por aí. Você não é especial, né? São coisas ligadas à nossa cultura.
São coisas ligadas às nossas experiências do espírito, mas que nós precisamos identificar esse lugar. Porque quando identificamos, nós saímos do sofrimento. Olha só, se eu sou comum e o outro não me chamou, tá tudo bem, só tinha 10 lugares e daí ele escolheu 10 pessoas que moravam mais perto, que eu dar carona. Ai, não dá não, porque ele gosta mais, não tem problema. Eu saio desse sofrimento. Então, muitos sofrimentos, eles estão cultivados por isso, por dificuldade de aceitarmos, por exemplo, os erros do outro. Como é que eu aceito o erro do outro? Como é que eu aceito que o outro erre comigo? Se eu me sinto especial. Se eu sou comum, eu sei que eu erro, automaticamente eu tenho muito mais chance de aceitar que o outro erra. Se eu sou especial, eu acho que eu erro pouco. Eu não sei se vocês já se viram falando isso, mas isso é uma coisa dos normais, né? Quem for normal deve ter ouvido. Tipo assim, como é que o outro teve coragem de fazer isso? Que absurdo! Vem depois, eu jamais faria isso. Isso é realidade? Quantas vezes a gente já fez a mesma coisa? Quantas vezes a gente vai fazer? Quantas vezes a gente deve ter feito no passado, um passado que a gente não lembra mais agora, mas que a gente pode ter feito. E a gente se coloca naquela posição especial de que jamais faríamos aquilo a desfeita que o outro fez, jamais teríamos dito o que o outro falou. Então, isso gera sofrimento porque nos distancia de perceber que o outro está no mesmo barco que o outro erra como eu erro. Então, eu entro num processo de aceitação muito maior e uma irmandade real, não uma irmandade fictícia de nós somos irmãos, até você me pedir um favor. Nós somos irmãos, até eu me aborrecer com você, porque você me decepcionou. Eu tinha uma expectativa sobre você e você não fez. Porque eu achava que você, na posição que você se encontra, não sei se vocês já ouviram isso, como fulano é espírita, como é que ele faz uma coisa dessa? Como se ser espírita fosse um lugar especial. A gente é espírita, como o outro é católico, como o outro é protestante. Qual é a diferença? Nós todos somos humanos que escolhemos um contexto religioso para frequentarmos porque é aprazível para nós, porque é confortável para o nosso estado de consciência, é aquilo que a gente escolheu. Não tem nada de errado com o que o outro escolheu. Mas nós nos colocamos nesse lugar e colocamos o outro também nesse lugar especial. E o que nos leva a uma grande decepção. Como é que o líder, né, o meu líder espiritual fez isso? Como é que o presidente do Brasil pode ter feito isso, o presidente da América? Como é que aquele CIO deu aquele mau exemplo? Né? A gente joga, né? Como é que o médico, eu vi lá, ele estava comendo uma coisa, que absurdo, comer aquela gordura e ele sabe que não pode. A gente joga expectativas no outro, porque nós também colocamos o outro nesse lugar especial. Às vezes nós sentimos que estamos e colocamos certas pessoas. Então, nossos ídolos muitas vezes se rompem, porque a gente não consegue ver esse ídolo como ser humano. E a gente põe nesse lugar e joga expectativas. E quanto maior o lugar, maior a decepção. Então, não que as pessoas não mereçam ser ouvidas e admiradas, mas atrás daquela fala há um ser humano. Atrás do meu chefe, que deveria saber mais que eu. Né? Puxa, ele é meu chefe. Que absurdo. Ele sabe muito mais que eu. Eu ganho menos e ainda tem que ficar ensinando para ele. Que bom que você sabe. Mas nem sempre o seu chefe sabe mais, porque ele pode ser o irmão do dono, ele pode ter entrado de uma outra forma, e ele é um ser humano. Então, nós precisamos desconectar dessas visões de especial, se nós quisermos nos tratarmos igual. Para nos tratarmos iguais uns aos outros como irmãos, nós precisamos nos desligar de sermos especiais e nos colocarmos especiais ao outro. E Emmanuel vai dizer, tolera, construindo todo o bem que puderes. Não exijas dos outros dons que ainda te faltam. Erros nos companheiros poderiam ser nossos. Aceita as provocações por exames de fé. Trarás contigo a paz que fizeres nos outros. Temos sempre o que damos. Isso é a lei de Deus. Então não vamos ter expectativas. Vamos fazer.
Não vamos querer, vamos nos doar e vamos fazer o que é possível, sempre imaginando que o outro está fazendo o que é possível. Apesar, se eu não jogar expectativa nele, quando ele fizer alguma coisa que eu não estou gostando muito, eu totalmente sei que é possível, porque ele é igual a mim, ele é um ser humano. Então, eu acho que esse convite de Emmanuel é muito interessante. A segunda coisa das três que eu trouxe é a questão do apego. Muitas vezes, a gente tem muita dificuldade de lidar. Né? A gente até nem se coloca como apegado. Se é apegado, a gente pensa logo o quê? Materialmente, né? A gente tem umas ideias assim e a gente fica, não, eu não sou muito apegado. A gente muitas vezes nega. É difícil você encontrar alguém que fala assim, você é apegado? Sou. Eu sou apegado, sim. Faz tempo, muito tempo eu sou apegado. Desde que eu me lembro de gente, eu sou apegado. Vocês já conheceram alguém que falou isso? Talvez tenha alguém, mas vocês já conheceram? Eu também não. Todo mundo, eu imagino, não sou apegado. Eu sou apegado no meu iPhone. Eu desencarnar, não sei como é que vai ser. Acho que vão ter que botar o iPhone lá. Então, o apego, nós aprendemos que ter coisas e pessoas dá felicidade. Então, a gente meio que vem sendo trazido na cultura essa coisa de que armazenamento, ter coisas, é felicidade. Então, a gente quer possuir coisas e possuir pessoas. Né? Tanto que, se vocês colocarem lá no Google, eu dei uma colocada quando eu estava pesquisando, montando a palestra, e é muito legal. Você é meu, eu nunca sou ninguém sem você. É umas frases bem, assim, possuidoras. Né? A gente quem sou eu sem você? Se eu estivesse do outro lado, eu falava, um espírito. Você não sabia? Você é um espírito. E muitas vezes nós temos esse apego. E isso, quando nós introduzimos isso dentro das nossas emoções, e nós não percebemos que temos esse apego, ele vai refletindo em inúmeras coisas que a gente sofre na vida. Então, por exemplo, nós nos enganamos que possuir dá segurança. Então, isso aflige quando? Quando a gente perde. Quando a gente perde, meu Deus do céu, descamba. A gente percebe o quanto a gente é apegado quando a gente perde. Quando a gente perde a casa, quando a gente perde o marido, quando a gente perde o filho, porque ele só foi embora para morar em outro lugar, porque era tudo que você tinha que fazer. Mas a gente sente que perde, depende do apego. Quando a gente perde o emprego, quando a gente perde o amigo, aí a gente vai ver o apego que a gente criou às pessoas. Porque aquela pessoa representa muito para mim. Não tem nada de errado, mas a gente tem um apego, muitas vezes, à pessoa. E as circunstâncias. Então, quantas pessoas se deprimem quando os pais morrem? Peraí. Quem não te contou que seus pais iam morrer, né? Nós todos sabemos que nós todos vamos morrer, mas não agimos na hora H porque temos apego, né? Temos dificuldade de pensar, bom, que maravilha, né? Eu estava dizendo aqui agora a minha amiga, o cachorrinho dela passou away, e eu falei para ela, que bom a gente pensar que nós cumprimos a missão com o nosso cachorrinho. Né, que tratamos ele bem aquele número de anos, fizemos o nosso melhor e agora ele está indo no processo evolutivo dele. Talvez vai nascer de novo bichinho, talvez já vai para um estágio aí que em algum momento vai ganhar consciência. Então nós prestamos um serviço de amor. Então que a gente possa, né, nós não fomos educados, nós fomos educados que a morte é horrível. Nós não fomos educados para entender que a morte é o que o Espiritismo nos traz através de Kardec, através de Jesus, que a morte é uma passagem, é um retorno para casa, como diz no Evangelho, como diz no Livro dos Espíritos, a questão 149, é um retorno para casa. Então, se eu estou retornando, né, mas o que acontece? Eu não lido com isso. Tem gente que não fala nem a palavra, assim, nem fala isso, porque a pessoa acha que vai atrair. Eu me lembro quando o câncer surgiu há anos atrás, tinha gente que falava aquela coisa ruim. Não dizia câncer. Câncer, fulano está com câncer. Por quê? Porque era uma coisa que parecia que você ia pegar se você falasse o nome. E a gente sente uma coisa parecida com a morte. E a gente estuda, estuda, estuda. Que a morte não existe, que nós somos seres eternos, que a gente vai reencarnar, que nós vamos nos encontrar. E a gente vai lendo tudo isso. Mas, em nenhum momento,
ou em algum momento eu preciso parar e checar. O que é que eu penso da morte? Eu sou espírita, o que eu penso da morte? Não intelectualmente. O que é que eu sinto aqui? Deixa eu ver, eu vou falar morte. Né? Eu tenho um exercício que às vezes eu falo para as pessoas, faça esse exercício, deite e imagine que você morreu. Começa a visualizar seu enterro, quem você se despediria, o que você falaria, e começa a ver o que seu corpo sente, para a gente poder entrar em contato com aquilo que a gente chama de morte. Porque como ela vai acontecer, é melhor a gente estar preparado, é melhor a gente lidar com isso de uma forma que esse convite espiritual está nos fazendo, que é lidar de uma forma suave, que é lidar entendendo que é uma transição. Vocês já imaginaram se a gente transformar esse nosso sentimento em relação à morte, quantos % do nosso sofrimento acaba? Quantas coisas a gente vive porque tem medo de morrer? Porque tem medo do que vai acontecer? Quantas vezes a gente não se aventura a certas coisas porque a gente tem medo? E medo de uma coisa que, se eu conseguir imaginar que eu estou voltando para casa, que parte que é ruim voltar para casa? Mas aí eu penso o quê? No apego das pessoas. Mas peraí, e as outras pessoas que você largou nas outras vidas? Mas a gente só pensa que a gente só tem o pai, a mãe e o filho, esse conjunto aqui. E a gente super, às vezes, esquece que a gente tem uma infinidade de pessoas que nos amam. Centenas de pessoas que podem estar nos esperando quando a gente desencarnar, que nos amam profundamente, estão lá aguardando, acompanharam nossa encarnação, fizeram o melhor para nos ajudar a gente a ser bem-sucedido e estão lá esperando. Pensou? Você está lá esperando e o outro está lá naquela pendenga para morrer. Puxa, estou aqui esperando e ela nem está considerando isso. A gente pode imaginar isso. Quantas pessoas, né? Outro dia eu estava dizendo isso. Quantas pessoas você já tem que estar no outro lado? A pessoa falou muitas. Então, qual é a parte ruim de ir embora? Porque é desconhecido? Porque eu tenho medo de ir para o umbral? Ou medo de ir para o inferno? Ou medo... Então, a gente teria que parar e pensar, vamos olhar o que é o umbral, o que é o inferno, o que é tudo isso. Mas para isso eu preciso entrar em contato com essa minha emoção. Eu preciso identificar esses medos. Eu preciso dar nome para eles e me qualificar para que eu possa trabalhar esses sentimentos dentro de mim e eu não precisar mais sofrer por essas coisas, que eu sofro sem nem fazer nada. Eu nem penso nada, eu só sofro. Muitas vezes o apego, nós tentamos segurar o que não pode ser segurado. Esse é um problema. Então, se a pessoa vem e fala, o outro me deixou, ele não podia. Eu já falei isso, mas eu tenho que falar outra vez. Aí eu falo, podia, ele já te deixou. Agora, o que você vai fazer? Como você vai lidar com essa questão? Mas nós não podemos segurar o outro. E aí o outro vai fisicamente, nós ficamos segurando ele aqui, obsediando o outro, obsediando a felicidade do outro. É que a gente fica checando para ver, garantir que o outro não vai ser feliz. Ou então correr para arrumar um rápido para mostrar, o que ele perdeu. Eu, linda. Eu estava ouvindo um rapaz na internet, ele é um budista, é muito gostoso ouvir, assim, ele chama João Vale. E ele fala isso, que quando você vive isso, essa questão do apego, você vai, corre 3 meses... Não, quando você sabe, ele diz assim, quando você sabe que você vai encontrar o ex, é 3 meses de academia, 3 meses de crossfit, 3 meses de meditação, daí você chega lá e finge ainda que nem está vendo ele. E aí, quando ele te vê e fala, nossa, como você mudou, você diz, eu? Não, continua a mesma coisa. Porque a gente tem um apego. E, na verdade, eu não estou dizendo isso porque eu acho fácil, não. Eu estou dizendo isso para vocês porque eu preciso ouvir eu falando para ver se alguma coisa muda dentro de mim. Eu também quero fazer essa navegação. Esse também é o meu desejo, né? Esse é o meu desejo também, entrar em contato com isso. O outro ele tem que ser feliz. Estava bom aqui, a gente viveu todos esses anos. Daí a gente viveu 30 anos juntos e a gente, como a gente separou, a gente desvaloriza aqueles 30 anos, 10 anos, 5 anos, 2 anos, não importa. E não, foi maravilhoso. A gente viveu esse tempo junto, foi muito bom. Agora, cada um vai seguir outro caminho. Está tudo bem também, né? E nós temos muita dificuldade de lidar. Por quê? O apego. Porque o outro é nosso.
Como eu vou aceitar que você seja de outra? Vocês têm noção de quantos crimes são realizados em função de a pessoa arrumar outra pessoa? Esses crimes passionais? Inúmeros crimes. Por quê? Apego. Apego. E eu me sinto na justiça, no direito de matar as crianças. Né? Tem gente que mata a família inteira para se vingar da mulher, porque ela foi embora, etc. Como é isso? Então, nós precisamos olhar para esse sentimento de apego. Né? Não apego só à roupa. Não aos 200 sapatos que as mulheres às vezes têm, né? Eu não tenho 200 sapatos. Não cabe. Não. Tá vendo? Não dá. Eu tenho marido, não dá. O marido fica freando, né? É muito. Pra quê tanto? É bom. O marido é bom para lembrar a gente disso. Ajudar a gente a ser desapegado, né? Então, mas eu preciso ter esse olhar, né? Senão eu nunca vou sair desses sentimentos. Cada vez que eu me relaciono e eu tenho um problema, eu nunca vou conseguir sair disso. Então, o apego traz esse sofrimento, o apego aos filhos, o apego à esposa, ao marido, às coisas, né? E quando perdemos, vai gerar muita dor, né? E, às vezes, o apego ao filho também é uma parte interessante, que eu acho, assim, bem interessante. Eu costumo dizer assim, até um certo lugar, uma idade na vida, uma necessidade, você é o manager. Os pais são o manager. Então, você vai manager, né? Não pode, vai, vou buscar a tal hora. Quando chega uma certa idade, você tem que se transformar, dar um update para ser um consultant. Você não pode mais ser um manager. Só que, quem quer fazer esse update? Né? Algumas pessoas fazem, mas a maioria não sabe, às vezes, nem quando é a hora. Não, ele tem 30, mas é uma criança. A pessoa tenta te explicar. Não, Rosane, ele tem 30, mas ele é uma criança, ele ainda acha muito infantil. Eu preciso dizer para ele. Então, a gente, muitas vezes, este apego, né? É o apego de achar que eu sei a verdade da pessoa de 30, eu sei o que ele deve fazer, eu tenho mais experiência. Quem disse que aquele espírito não pode ter mais experiência que você, né? Agora, é claro, nós não estamos conversando com uma criança de 5 anos, nós estamos falando, chega um momento, a gente precisa fazer essa transição. E nessa transição, a gente tem que ter cultivado uma relação positiva, boa, amiga, para a pessoa me pegar como consultante. Me querer como consulta, né? Porque muitas vezes, quando a relação não é boa, os filhos vão embora e não querem nem que você saiba de nada. Né? Então, eu preciso cultivar isso para depois haver essa amizade e essa relação positiva. Senão, vai gerar o quê? Sofrimento, aquela mãe, aquele pai que interfere, que diz, que critica, e que a criança vai ficando, o adolescente, o adulto, vai ficando numa relação muito distante. Então, esse apego também entra nessa área. Eu preciso ver como eu me relaciono com o meu filho. Né? Eu determino porque eu sei o que é melhor para qualquer um. Né? E o que é melhor? Eu posso divulgar o que é melhor para mim nesse momento. E se o outro achar que é bom para ele também, vamos todo mundo junto. Mas quem não achar que não é bom, vai ter que fazer a sua escolha. Né? Então, a Joana vai dizer, né? A indisciplina mental e de comportamento abrem-lhe espaços para que se expandam. Então, a disciplina mental é um primeiro convite, né, que ela está fazendo para a gente. Espera aí, com disciplina mental vai gerar comportamentos. Esses comportamentos, eles vão expandir tanto para a harmonia, para algo consciente, como também vão expandir para a desarmonia. Então, a gente precisa dessa disciplina mental. O que é a disciplina mental? A gente se observar, é a vigilância que o Evangelho sugere, a gente se vigiar. Né? E a segunda coisa é o competir. Desculpa, é a terceira coisa. Esse 2 aí está errado. É a competitividade. Muitas vezes nós sofremos muito, né, em relação a termos sido criados numa cultura ou por pais, ou já termos isso em nós, que é a competição. A competição faz com que a gente veja a vida assim, a vida é uma luta. Muita gente, vocês conhecem gente que fala isso? Como é que você está lutando? Aí eu penso, com quem? Às vezes eu até brinco, falo, com quem? Você está lutando com você mesmo, porque a vida é uma luta. Né? Dentro de uma competitividade, se eu tenho essa filosofia, se eu tenho essa emoção, se eu guardo isso dentro de mim como realidade, é assim que eu vejo a vida é uma luta. Né? E eu preciso o quê? Ser o melhor. Preciso me destacar. Porque
porque é assim, meu currículo tem que ser o melhor, eu tenho que ser o melhor na empresa. Então aí fica difícil, se eu preciso ser o melhor, conseguir ser irmão do outro, entender que não, que entender, sou o melhor. Gera sofrimento, traz complexidade a gente achar, a gente não olhar para a nossa competitividade. Como é esse tamanho, né? Você vai brincando, aí todo mundo vai ali, vai jogando, coisa e tal, de repente dá uma briga insuportável. Mas peraí, a gente só estava brincando, gente, The First Place, vamos lembrar, era só uma brincadeira. E às vezes as pessoas não têm nenhum senso esportivo de perder. Né? Daí a gente fala que perdeu porque o outro não comprou a mesa. Perdeu porque o outro não sabe ver. Não, você ganhou porque eu tive azar, não peguei a coringa. Nunca é porque o outro pode ser melhor. Foi melhor naquela rodada, soube lidar melhor com aquela... Não. Você teve sorte. Eu estava com dor no joelho, então eu não pude dar o meu melhor. Se eu tivesse no meu melhor, eu tinha ganho. E a gente vai lidando. Como é que eu vou ser irmão? Como é que eu vou ter esse sentimento de irmão? E quanto sofrimento eu vou trazer? Porque vai ter que ser do meu jeito, né? Se eu tenho essa competitividade, eu quero que seja, né, o meu jeito sempre vai ser o melhor. Né? Então, isso vai fazer com que eu tenha sempre que mostrar força. Eu preciso mostrar força, porque senão eu vou ser engolido. Eu estou numa luta. Então, eu não preciso mostrar amorosidade de entender. Eu preciso mostrar força para o outro me respeitar. Mas será que o outro me respeita quando eu mostro força? Ou será que o outro me respeita quando eu mostro amorosidade, acolhimento? Entendimento. Eu entendo que você é assim. Porque eu sou assim também. Eu sou assim e você é assim, do seu jeito aí. Eu entendo. E às vezes a gente tem que se... Não, eu não levo desaforo para casa. Né? A gente tem que se mostrar com força, com medo que o outro nos engula, porque é uma luta. Então, nós precisamos rever a parte de nós que se vê lutando ainda. Para que a gente possa não precisar de se sentir assim. Né? Porque se eu não lutar, vão passar em cima de mim. Então, muitas vezes, eu entro nesse processo doloroso. E o sofrimento vai ser a dificuldade de perder. Então, eu não consigo perder. Então, quando o outro me deixa, como ele deixou? Como? Não pode. Quando o outro recebe a promoção e eu não recebi, como? Eu sou o melhor, né? Eu vivo aqui essa competição, né? Eu vou tender ao quê? Esconder as derrotas. Então, eu não assumo nada. Eu só... Como a vida é uma luta e eu estou sempre competindo, eu não posso mostrar para o outro que eu sou fraco. Então, eu escondo quando o que eu faço não deu certo. E arrumo justificativas, conto uma mentirinha, uma coisinha que a gente chama de simples, né, que a gente faz, mas não é por mal. Mas, no fundo, é o quê? Eu não consigo assumir a responsabilidade que aquilo que eu fiz, de repente, não deu certo. Mas aí eu falo que era o ovo que estava estragado, a farinha era velha. Né? Nunca é porque eu não faço bolo bem, por exemplo. Né? A gente dá aquela disfarçada. A gente é bom nisso. Não sei você, mas eu sou boa. Então, a gente dá aquela disfarçada. Né? Não, a gente tem que assumir isso. Né? Que eu não vou ganhar sempre. Que muitas vezes o outro vai se destacar. Que faz parte. O que tem? Eu não estou competindo. A vida não é uma luta. É algo agradável. Nós todos estamos aqui no mesmo barco. A gente está aqui para poder aprender. Então, Joana, dentro da filosofia dela, né? Eu até coloquei Navegando com Joana, porque aí é outra história, ela vai dizer: a vigilância, ao lado do desejo de evitar danos morais, oferece recursos para impedir suas sucessivas consequências. Então, se nós formos vigilantes do lado do desejo da gente fazer o certo, porque nós estamos todos aqui estudando o Evangelho, vai impedir que a gente faça muitas escolhas ligadas a essas emoções. Essas aí eu só apresentei 3, porque não dá tempo, mas a gente pode pensar em colocar qualquer coisa. Nossa carência, vários sentimentos ligados a isso que a gente está conversando, que fazem com que a gente sofra, porque a gente não olhou para aquilo que a gente sente, né? E ela vai dizer: pode-se, no entanto, evitar que se expanda o sentimento hostil, administrando as reações que produz mediante o hábito de respeitar o próximo. Então, se eu for vigilante, me buscar olhar para dentro de mim para conhecer aquilo que eu sinto, aplicar o lado moral do que eu aprendo que é correto fazer e respeitar o outro, eu vou indo no caminho, nesse caminho de mudar o que eu sinto, porque mudar não é mágico, mudar é um trabalho. Né? E ela diz: se tomas consciência de ti mesmo, preciso me autoconhecer, dos valores que te caracterizam, das possibilidades de que dispõe, é possível
exercer um controle sobre as suas emoções. Então, ela está dizendo, se você não se autoconhecer, você não tem como exercer um controle sobre as suas emoções, porque você não sabe o que está acontecendo dentro de você. Então, busque se conhecer, né? Busque entrar em contato com as suas emoções. E ela continua, a problemática apresenta-se como necessidade de eliminar os sentimentos negativos, o que não é fácil, a gente sabe. Ela nem precisava dizer. Tornando-se mais eficiente, diluí-los mediante outros de natureza harmônica e saudável. Então, veja, ela está dizendo, às vezes a gente quer bater naquela tecla daquilo que a gente não faz bem. Eu posso olhar para aquilo que eu não faço bem, para a emoção que eu sinto, que não é muito legal, mas ela diz, use as boas coisas que você faz, utilize-se de outros hábitos bons, porque os hábitos bons vão ajudar você a lidar com aquilo que você não sabe ainda. Então, ela vai dizer, vão diluir aquilo que você não sabe lidar ainda. Então, isso para mim eu achei que foi um pulo do gato. A gente pensar, em vez de só ficar na tecla e nos sentirmos miserable, porque aquilo que a gente não sabe lidar, a gente sofre, a gente olhar para aquilo que a gente sofre e usar artifícios de fazer outras coisas também boas que vão colaborar para que aquilo, em algum momento, se dilua. E ela vai continuar. Isso é provável mediante o cultivo de pensamentos de paz, de solicitude, de solidariedade, criando um campo mental de harmonia. Olha lá, eu crio um novo campo mental de harmonia, o que eu faço? Nossa, eu já me distancio de um monte de mentes que se pareciam com a minha, que só me arrumavam problema, porque eu era igual a elas. E aí eu passo a cultivar um monte de outras mentes que estão num campo mental mais elevado, que vão me propiciar a aprender muitas outras coisas. E eu já começo aí a diluir através dessa mudança do meu pensamento. E ela continua, capaz de manifestar-se por automatismo diante de qualquer ocorrência geradora de aflição. Então, quer dizer, no momento de aflição, que antigamente eu ficava bravo e a coisa acontecia, essas mudanças do meu pensamento, dos meus sentimentos, eu começando a lidar, naquele momento, automaticamente, eu começo a lidar de uma outra forma. Porque tem muita gente que diz, mas espera aí, fulano me cutucou, eu não consegui, quando eu vi, eu já fiz. Da onde vem esse automatismo? Da gente não saber lidar com, a gente não entender as nossas emoções, para entender de onde provém aquela necessidade, às vezes, por exemplo, de deter a verdade. Então, como o outro está defrontando a minha verdade, eu perco a estribeira e brigo. Então, na hora que eu identifico aquilo que eu sinto, eu tenho possibilidades de lidar com aquilo. Olha que maravilha que a Joana está trazendo. E ela diz, Jesus permanece sendo o exemplo máximo do controle das emoções. Todos os seus passos, o amor e a benevolência, assim como a compaixão e a misericórdia, estavam presentes, caracterizando o biotipo ideal, guia e modelo para todos os indivíduos. Então, quer dizer, se nós temos onde buscar o modelo, nós já temos o modelo. É isso que a gente vem fazendo. Então, na hora que a gente começar a entender que eu quero entrar em contato com aquilo que eu sinto, eu tenho um modelo para colocar ali naquele lugar. E, finalmente, ela vai dizer, nesse apanhado de tudo que a gente trouxe dela, ela vai trazer tomar consciência da gente mesmo. I'm sorry about this. Respeitar o próximo. Cultivar pensamentos de paz e de harmonia. Vai ser eficiente para a gente diluir aquilo que a gente tem como emoções que nos fazem sofrer. Então, para a gente concluir, eu trouxe um texto de Meimei maravilhoso. Ela diz, aprendi a deixar os dias mais simples, mais leves. Comecei a acreditar que ser feliz é descomplicar a vida pelo lado de dentro. Gente, muita paz para vocês. Espero que vocês tenham